Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. E o tema de hoje, se você tá achando que a gente já tinha falado de coisas polêmicas, se prepara. Se prepara que agora a gente vai falar de sexo anal e sexo oral. Olha, coloca polêmica nisso. Meu Deus, tô vermelha? Olha, a gente já começa dizendo que esse é um tema que dá pano pra manga, porque tem muita gente com muita opinião e as opiniões são diferentes. Claro. A gente conversou com alguns pastores, com alguns teólogos, a gente pesquisou também, né? Então, e aí chegamos à conclusão de nada. Não, mentira, A gente de falou falar. uma conclusão, mas você vai ficar sabendo. Nesse meio tem várias coisas. Vamos começar pelo sexo oral. Gente, o sexo oral lá em Cantares está recheado de sexo oral. Aí tá uma coisa que eu não entendo, porque tem coisas que dão abertura, né? Mas Sim. em Cantares está tão explícito É. que a gente vê que tá na Bíblia. É que tá de uma forma muito poética, Exatamente. então, que não tá escancarado. Fui lá e fiz um Eu oral. vi isso, e, né? Não é bem assim. Mas tá bem, você pode dar uma olhadinha em Cantares, você vai ver que as pessoas entram no jardim, comem das frutas, né? Lambem, chutam, exatamente. Tudo com uma linguagem muito poética, como é todo livro de Cantares. Tá? Então o sexo oral, acho que é pacífico essa parte de que não tem problema, né? Obviamente, né, gente, vamos voltar lá, qualquer coisa, volta naquele vídeo sobre sexo dentro do casamento, né, com o seu parceiro, né? Que interessante. Você tá solteira, vai dar aquela segurada. Sim, se você tá solteiro, deixa esse vídeo depois. Não, tá brincando, você pode saber. Só segura aí. Mas não faz nada. E, gente, e o famigerado sexo anal? Que delícia, A sociedade cara. não tá pronta pra falar disso. Mas vamos lá, vamos encarar isso daí. O que acontece, né? Quando a gente vê na Bíblia, né, falando sobre a questão de sodomia. O que é sodomia? A gente viu que é a questão da relação sexual, né, entre dois homens ou entre um homem e uma mulher que acontece pelo ânus, ou tova, ou fucurica, ou seja, o nome que você queira dar. O que acontece? Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, a gente vê o famoso caso de Sodoma e Gomorra, né, que Deus destruiu, porque todos os homens lá de Sodoma, de Gomorra, eles tinham relações sexuais entre eles. Eram dados a massinha. Que bonito isso, É uma Bíblia. Ou seja, né, Ou seja, só tinha um buraco para colocar o seu negocinho. Que né? delícia, cara! Então não estava dando para ter outro tipo de relação, né? E então algumas pessoas, alguns teólogos, pastores defendem que o sexo anal, mesmo entre um homem e uma mulher casados, é pecado, né? Porque eles acham que isso é sodomia. não apenas porque é sodomia, mas tem outra questão que eles falam muito, que é qual é a natureza? A natureza é que o homem e a mulher se encaixem, né? Anatomicamente da forma que Deus criou, inclusive, não apenas, mas inclusive para a reprodução. E qual é a natureza do ânus? Não tem nada a ver com sexo. Então, Sim. qualquer sexo não natural seria pecado. E por isso, o sexo anal seria considerado por muitos pastores pecado, por ser uma forma de sexo não natural, não sendo aquilo, né, que se encaixa perfeitamente. Porque a gente sabe que o ânus ele é a saída. Não é entrada. Mas também, gente, tem alguns pastores e teólogos que defendem que essa questão da sodomia é só a relação sexual entre dois homens, porque como a gente falou, só existe um buraco para ser encaixado. Mas que eles dizem que se o casal, marido e esposa, estiverem de pleno acordo, né, de fazer o sexo anal, ok, não tem problema nenhum. Mas as duas partes têm que estar de pleno acordo, principalmente a mulher, né? Por que isso é tão complicado? Porque a gente sabe que nem toda mulher vai ter prazer com sexo anal. Exato. Então a gente precisa raciocinar algumas coisas. Logo, em vez de falar é pecado, é certo? Vamos raciocinar um pouquinho sobre a questão do sexo anal. Sim. Como a Nevaida falou, gente, é a porta de saída, não é a porta de entrada. Sendo a porta de saída, né, gente, pelo ânus vai sair o cocôzinho, a bostinha, a merdinha, seja É o como você esgoto, queira né? chamar. Na verdade é o esgoto do nosso corpo. Então, vão sair ali as fezes, e as fezes humanas, elas são contaminadas. É por isso que a gente tem que limpar direitinho, lavar a mãozinha para não passar doencinha. Então elas são contaminadas.
contaminadas. E aí o que acontece, né? O pênis penetra ali, fica exposto a infecções. Então o homem pode ter infecções e aí ele pode também transmitir infecções para a mulher. Outra coisa também, gente, se fica muito ali só no anal, só no anal, perde-se sim o movimento do esfíncter, né? O controle do esfíncter das pregas anais. E aí, gente, a pessoa não tem controle, vai soltar um pulzinho, caga tudo, né? Porque ela não tem controle. E como a Nemaida falou também, um ponto muito importante, nem sempre, é difícil a mulher sentir prazer no sexo anal. E a gente vai entrar agora num ponto bem importante. Gente, Deus criou o sexo para que haja prazer. É para procriação? Os dois. Sim. Mas não é só procriação, é para que haja prazer também. Porque você tem casais que ou não querem ou não podem ter filhos. E aí eles não vão transar? Vão ser casados e não vão transar? Claro que não. Então Deus criou para que seja algo prazeroso. E tem que ser prazeroso para os dois. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se é uma posição em que a mulher não vai sentir tanto prazer e vai ser difícil dela alcançar o prazer, por que o casal vai ficar insistindo nessa posição? A mulher tem que sentir prazer no sexo também, assim como o homem, né? E é preciso que haja esse diálogo entre o casal, né? É preciso que haja como um acordo. E a mulher também não pode se sentir numa posição inferior de aceitar, não, porque se eu não fizer isso, eu tenho que ser o cara vai me largar e ele precisa disso. Calma, não é assim. Como a gente falou, o sexo deve ser prazeroso para os dois. E inclusive no sexo oral tem que haver consentimento também. Exatamente. Não é pra ninguém sair fazendo o que não quer fazer. Exatamente, gente. Isso é uma coisa que não é muito falado mesmo nas igrejas e infelizmente eu já vi alguns casos de homens usarem a Bíblia, né, para falar assim, não, mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, que o desejo da mulher o seu corpo me pertence, então eu quero essa posição e vai ser feita. Mas a Bíblia também fala que o desejo do marido é para a sua mulher também, tá, querido? Então, os dois precisam estar de comum acordo. E aí muitas mulheres acabam cedendo coisas que elas não querem na cama para agradar o marido, porque se o marido já ameaça, se não tiver aqui, eu vou buscar fora de casa. E a mulher se sente muito nessa posição, né? A gente tem que pensar, lógico, gente, mais uma vez, a gente não está são todos, mas grande parte das mulheres que se submetem, elas se submetem por medo de perder o marido, por medo de que ele vá buscar fora de casa e até achando que está certo de fazer isso porque ela não quer fazer algo. Tá? Não tá mesmo. A gente tem que pensar mais uma vez, essa frase já foi dita 500 vezes só nesse vídeo. O sexo é para dar prazer para os dois. E o que for feito, se você é da linha teológica, que concorda com o sexo anal, se você não concorda, o que importa no final é que os dois estejam de acordo e ninguém faça algo apenas para agradar o outro, né? Senão vai ter prazer nenhum naquilo. Aí sim vai estar desagradando a Deus, entende? Porque Deus ele criou para os dois. E aí se só eu estou me beneficiando do sexo, ou se só meu marido está se beneficiando, aí sim a gente está desagradando a Deus, porque essa não foi a intenção de Deus quando ele criou o sexo. Talvez tenha algo que você até seja de fazer porque você quer agradar a outra pessoa, tudo bem, mas agora se você não tem o desejo de fazer aquilo de jeito nenhum, não faça. Você não é obrigado. Não é obrigado ou não é obrigada, nenhum dos dois, tá? Isso serve para os homens também. E conversa, sabe? Não tem vergonha de conversar com o seu marido ou com a sua esposa, de propor, pensei da gente fazer isso, o que você acha? Pode ser que a pessoa tope, não, vamos fazer, e às vezes ela não curtiu. Então fala, olha, a gente fez, eu não curti, não vamos fazer mais? Ok, precisa ter esse diálogo, precisa ter esse respeito. Eu li, particularmente, acho que dentro de 4 paredes, para o casal casado, vale tudo, menos um animal e uma terceira pessoa envolvidas, é claro, mas desde que os dois estejam de comum acordo, tá bom? Já eu tô mais lá pra linha que acha que o sexo anal não é lá o melhor caminho, mas, mais uma vez, em relação ao sexo oral, vale o que o casal tiver de comum acordo. Exatamente. Como qualquer outra coisa, né, gente? Respeito, é isso que precisa ter também. Dentro das 4 paredes, acima de qualquer coisa, é respeitar o seu corpo, respeitar o seu marido, a sua esposa e procurar agradar nisso também. E você está com dúvida ainda, ou não foi muito claro, o que está faltando, ou você está meio dessa, ou você, por exemplo, às vezes faz sexo anal e se sente culpado, ou você não faz, mas queria fazer, e tem muita coisa aí que você quer perguntar, você pode mandar um e-mail pra gente, que a gente vai ter prazer de responder. Afinal, o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui. A gente vai responder, né? Até
a segunda parte. Liga aí.